As pessoas tolas, elas buscam a felicidade em coisas e lugares estranhos. Mas as pessoas incomuns cavam o próprio chão onde pisam. Se uma pessoa não encontrar a realização dela no trabalho que ela exerce, naquilo que ela faz para ganhar a vida, essa pessoa não vai encontrar a realização em nenhum outro lugar, creia em mim. O trabalho foi um dos maiores presentes que o nosso Criador deu ao ser humano. Talvez você não pense como eu, e eu respeito a sua forma de pensar. Essa é a minha forma de pensar. Eu vivo assim há mais de 20 anos e eu vejo, comprovo, como que as pessoas que encaram o trabalho assim, seja ele qual for, como é que elas vivem muito melhor, têm mais dinheiro e vivem uma vida totalmente feliz. O trabalho é o mais importante dos segredos da realização. Se você trabalha com uma picareta nas mãos, ou se você simplesmente arquiva papéis, se você constrói edifícios, ou classifica envelopes, se você ajuda pessoas, ou limpa banheiros e chãos, não importa o seu trabalho. O que importa é que você tem que trabalhar. Nenhum trabalho é maior, melhor ou mais digno que o outro, desde que ele seja honesto, respeitável. Ninguém nunca morreu de trabalhar, pense nisso. As pessoas não morrem de trabalhar, elas morrem por causa do que elas fazem quando não estão trabalhando, depois do trabalho. Pare e pense nisso. Você acha que alguém morre de tanto trabalhar? A não ser que a pessoa seja escrava, como já existiu durante muito tempo e ainda existe em alguns lugares do mundo. As pessoas morrem no dia de folga de trabalho, dificilmente no trabalho. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não estou falando, claro, de um trabalho perigoso, onde você sempre corra risco de vida. Tenho certeza que você entende o que eu quero dizer. O trabalho aumenta o nosso apetite. O trabalho eleva o nível de qualidade do seu sono e torna o descanso ainda mais precioso. Ninguém quer contratar pessoas preguiçosas e inúteis, embora haja muitos deles em programas televisivos, com toda certeza. Nas revistas, na política e no governo federal, claro, não podemos esquecer. O mundo não sente falta de pessoas preguiçosas quando elas vão embora. Quando elas morrem, o mundo nem sequer se apercebe delas, não faz nenhuma diferença. Arregace suas mangas e mostre ao mundo por que você veio a ele. Dedique-se, mantenha-se útil. Trabalhe com afinco e com sabedoria. Comprometa-se com aquilo que você faz para viver. As pessoas idiotas, elas vão criticar você, mas e daí? Ser criticado por pessoas inúteis é motivo de honra e mérito, pelo menos para mim. Isso é viver. O contrário disso é o que eu chamo de morte em vida. Mais uma semana está à sua frente, esteja ela na metade ou esteja ela no final, sempre vem uma nova semana. E com ela, novas possibilidades que vão se descortinando para você. Escolha como você vai viver. Falta apenas um dia para amanhã. Primeiro você escolhe e depois você colhe. Eu gosto muito de uma frase que diz: quanto mais ocupado você estiver, menos danos você será capaz de sofrer, mais tranquilo será seu sono, mais radiantes serão suas férias e mais satisfeito estará o mundo inteiro com relação a você. Essa frase é de Albert Hubbard. Quer ver uma outra coisa? O mundo nunca esteve tão carente de pessoas corajosas como ele está carente nos dias atuais. O medo e a insegurança se tornaram parte da vida de milhões de pessoas. A falta de coragem tem destruído destinos, destruído casamentos, construído abismos e enterrado muitos talentos no mundo. Creia em mim. Todos os dias são levados pela morte inúmeras pessoas cujas vidas foram totalmente sem sentido, sem propósito. Pessoas que nunca fizeram nada de importante, nada de significativo. Pessoas que simplesmente ficaram acomodadas na preguiça, sendo insossas por todo o tempo em que viveram. Talvez apenas pela falta de um pequeno impulso, muita gente morreu assim. Talvez apenas por falta de alguém que as encorajasse, porque nós vivemos num mundo de desencorajadores. Raramente você vai encontrar uma pessoa que te encoraje, mas pessoas que te criticam e tentam te puxar para baixo, você vai encontrar o tempo todo. Para que você possa fazer algo que realmente vale a pena, é necessário você correr riscos. E para isso é preciso coragem, ser ousado, ousada, tomar o avião das oportunidades e pegar uma das melhores poltronas nele. Ser prudente, moderado, é uma atitude sábia, claro. Mas viver planejando e calculando riscos é morrer pelas próprias mãos. Você não vai conseguir calcular todos os riscos. O tempo não espera pelos atrasados, isso já foi escrito há muito tempo. E o tempo não perdoa os indecisos. Quem vive esperando e aguardando o momento certo para fazer algo, acaba acordando um dia e descobrindo que já está velho demais para fazer as coisas que sempre sonhou. E é claro,
Tem aqueles que vão dizer, eu preciso ter mais experiência. Mas pare e pense comigo. A experiência, geralmente, embora ela seja importante, geralmente, quando ela chega, a pessoa já está velha demais para usar a própria experiência. Então, procure ser experiente, mas também competente. Viva, entregue-se, tenha coragem, acredite nos seus sonhos, dê mais um passo todos os dias. Seja prudente, mas seja ousado também. Isso é viver. O contrário disso é morte em vida. Tire suas velhas ideias do baú e coloque-as em prática. Mude seus passos para poder mudar a sua vida. Seja diferente das multidões. Afaste-se da grande boiada humana. Voe acima da mediocridade. Falta só um dia para amanhã. Primeiro você escolhe e depois você colhe. Então, escolha bem. Gosto de uma frase de Elbert Hubbard que diz assim: mas quando uma pessoa espera, vive em dúvida e consultando seus amigos, um dia ela acaba se conscientizando de que já está velha e que perdeu tanto tempo consultando primos e amigos que já não tem mais tempo para seguir os conselhos dados por eles. Fantástico isso, né? Pare e pense nisso. Quero te fazer uma pergunta. Como você tem vivido os seus dias? Construindo oportunidades ou enxergando calamidades? As pessoas comuns, elas enxergam calamidades nas oportunidades, mas as pessoas incomuns enxergam oportunidades até mesmo nas calamidades. A única razão de você ter vindo a esse pequeno planeta suspenso na imensidão dos mundos é para você ajudar as demais pessoas através da sua fantástica e preciosa vida. Já pensou nisso? Sempre alguém precisa de algo que você tem. E sempre alguém precisa de você. E sempre alguém tem aquilo de que você precisa. É fantástico isso da natureza humana, como que a gente sempre pode ajudar e sempre precisa de ajuda. Existe muito sofrimento no mundo, mas no mundo tem beleza também. Você não pode mudar tudo para todos, claro. Mas perceba como um simples gesto seu pode mudar tudo para algumas vidas. Um sorriso seu, um aperto de mão, um gesto de carinho, você ouvir alguém, estender a mão, dar uma informação. Você toca vidas de uma maneira que você não tem ideia. Quando você manda uma mensagem carinhosa para alguém, quando você se lembra que alguém existe, ou liga para dar parabéns, ou desejar um bom dia, você não tem ideia do bem que você pode causar com um simples gesto. E o contrário também é verdadeiro. Nunca tenha olhos apenas para a miséria. Seja solidário do sofrimento alheio. Entenda que há aflições em todas as vidas, não importa o nível da pessoa, nem quanto dinheiro ela tem. Seja altruísta e rejeite veementemente a negatividade em todas as suas formas. Quando você estiver vivenciando tristezas na sua própria vida, erga a sua alma. Levante o seu coração, o seu entusiasmo, com o pensamento de que as sombras se formam, como já foi escrito há muito tempo, porque o sol existe e brilha. Se não fosse o sol, não haveria sombras. Abra seus olhos para o supremo presente que é estar vivo. A vida é preciosa demais. Faça como as crianças, elas acordam sorrindo e possuem um suprimento inesgotável de amor e de desejo de brincar. Abra o seu sorriso hoje. Deixe que as múltiplas possibilidades de Deus preencham o seu interior e seja a melhor pessoa que você puder. Isso é viver. O contrário disso é apenas existir. Escolha como você vai viver suas horas hoje. Quais são as cores com as quais você vai pintar o seu destino? Falta só um dia para amanhã. O que você vai fazer de diferente hoje para melhorar a vida sua, de alguém que você ama ou mesmo de uma pessoa estranha? Gosto de uma frase que diz assim: hoje é o seu dia e o meu. O único dia que nós temos. O dia no qual desempenhamos o nosso papel. Podemos até não compreender o que o nosso papel representa no todo do mundo, mas estamos aqui para desempenhá-lo e é o nosso tempo e hoje é o nosso agora. Essa é uma frase de Elbert Hubbard. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e serem felizes nas 7 áreas de que suas vidas são divididas. Se você quiser saber dos meus vídeos em primeira mão, se inscreva aqui no meu canal, deixa o teu gostei e deixa o teu comentário para mim. Vou adorar saber o que você acha. Longos dias e belas noites para você.